caros colegas da engenharia, da agronomia e da geociência. Estamos hoje aqui numa live muito importante para o nosso conselho, com um segmento da engenharia civil que trata das fundações das obras, de todo tipo de obra. E esse segmento foi que me deu cobertura e me deu guarida em 2017, quando me lancei candidato à presidência do Confeia. Então, caros colegas, foi através da ABEF que hoje possamos estar aqui com ela também de novo, há 2 dias da eleição, para consumarmos a nossa vitória. Estaremos eu, Paulo Guimarães, candidato à presidência do Confeia, e José Manuel à presidência do CREA. Minas e São Paulo, juntos mais uma vez, para resgatar o direito dos cidadãos, o direito, nesse momento principal, resgatar o direito de ser engenheiro, da dignidade de trabalhar nesse país pujante e próspero. Muito obrigado a todos que vão nos assistir. Passo agora a palavra ao colega engenheiro agrônomo Augusto César, que será o moderador e fará as apresentações. Obrigado. Boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Eu sinto-me honrado em funcionar como mediador de uma live que vai discutir esse assunto tão importante, que é a nova gestão com fiscalização técnica. Como neste momento temos grandes lideranças, e todas elas com o seu tempo precioso, limitado, essa nossa live vai durar 1 hora, talvez 50 minutos. Então, para não perder tempo, nós teremos a participação destacada do José Ribeiro, que já fez o uso da palavra, do Paulo Guimarães, que é o nosso presidente, futuro presidente do Confeia, e do José Manuel, que está por chegar. Para melhor organizar o evento, eu gostaria de destacar, então, a presença do Dr. Gilberto Manzali, presidente da ABEF e Sinabef, e do Dr. Marco Aurélio. Nós vamos distribuir o tempo em 5 minutos para essas pessoas nominadas e depois para os demais participantes. Gostaria, então, de iniciar passando a palavra para o presidente da ABEF e Sinabef, Dr. Gilberto Manzali. Pessoal, boa noite. É com grande satisfação que eu estou revendo o meu amigo Paulinho Guimarães. Somos ex-alunos da Faculdade de Engenharia da PUC de Campinas, campineiros. Eu sou santista, mas eu me considero mais como campineiro hoje. O Zé Ribeiro, que é um parceiro nosso aqui na ABEF, um entusiasta aí que a gente está contando já com a vitória dele, do Paulinho. O José Manuel, apesar de não conhecê-lo, mas tem as melhores referências por parte do Paulinho e do Zé Ribeiro, e estamos aqui numa campanha, jamais atuamos do jeito que estamos atuando atualmente, no sentido de dar apoio e cobrar os nossos colegas para uma votação maciça, para que a gente tenha um novo Confeia, um CREA,
assim como vou falar muito brevemente da ABEF, para todos entenderem, e vou concluir depois as expectativas que nós temos do CREA e o CONFEA, a pessoa do Paulinho, do Zé Manuel em São Paulo e do Zé Ribeiro, com certeza, em Minas. Rapidamente, eu vou tentar seguir o meu horário aqui, eu vou tentar ser o mais justo e perfeito. São 18h11, 18h16, 18h15, eu paro. A ABEF é uma associação sem lucros, sem fins lucrativos, com 40 anos, objetivos principais: otimização da engenharia de fundações e geotecnia, defesa dos interesses das empresas associadas, pareceres jurídicos e técnicos de engenharia. O tripé principal é excelência técnica, onde nós temos nosso manual de fundações e geotecnia, os seminários de fundações, o maior da América do Sul, a cada 2 anos. Temos atestado de regularidade jurídica, de leis, normas da BNT e as normas trabalhistas. E o mais importante, ética profissional e de mercado, onde, inclusive, fizemos estudos de custo para a Caixa Econômica Federal no Sinab. Sobre o Sinabef, nós temos a dizer o seguinte: defesa institucional das empresas e do setor como um todo, os dissídios mais equilibrados, nós estamos no 4º ano sem participação do lucro, um reajuste mais adequado, parcelamos em 3 ocasiões, data da base alterada é o primeiro sindicato que sai do mês de maio e vai para o seu dissídio em todo outubro de cada ano. Não homologações das rescisões contratuais no sindicato, cada uma das suas firmas fazendo com o próprio funcionário direto e liberando imediatamente, maior independência do sindicato laboral, pareceres jurídicos e maior representação institucional. Do CONFREA e do CREA, a expectativa nossa é menos arrecadatório e mais regulatório, valorizando o engenheiro, a engenharia como um todo, especialmente, em nosso caso, a geotecnia. Um outro ponto importante que eu quero colocar seria o código que a gente fala de defesa do consumidor, e o final, o mais importante, é promover o engenheiro, as empresas, fiscalizar irregularidades, tendo em vista o acima exposto, o CONFEA, o CREA, deveriam exigir, basicamente, portanto, que engenheiros e empresas de fundações observem, no mínimo, o manual da ABEF, normas da BNT, normas trabalhistas. Nós vamos sugerir aqui, o quanto possível, a associação da ABEF e seus processos de atestação, que o Marco Aurélio vai entrar com mais detalhe. Alertar o mercado sobre o perigo das empresas aventureiras que oferecem preços baixos, mas nenhuma técnica e segurança. Caçar os registros. Eu ainda tenho mais 1 minuto, eu vou só forçar isso aí, mas a minha expectativa é o seguinte: é o que nós estamos fazendo aqui há 3 anos, eu vou para a segunda gestão, a partir de agora, no dia 30 de agosto, é moralidade, é ética, é transparência, acabar com essa classe de engenheiros que só visa denegrir a imagem do outro, concorrência desleal, sem engenheiros responsáveis, engenheiro que assina por várias firmas. Eu falo com toda sinceridade para vocês que até eu dei 10 aulas na faculdade de engenharia lá, o Paulinho também deu aula, foi nosso diretor e foi reitor da PUC. Está faltando uma matéria de bom comportamento, de ética, respeito e profissionalismo para os engenheiros. É uma classe hoje que me causa decepção, até porque os que vêm cuidando do CREA e CONFEA, inclusive Zé Tadeu, que foi amigo nosso de turma, as decepções que causaram a toda a classe engenheiro. Agradeço e passo a palavra para o próximo. Quando puder, eu voltarei. Então, nós vamos ouvir agora o doutor Marco Aurélio Miranda, e eu lembro e enfatizo o seguinte: o sistema CONFEA-CREA, eu acho que é o sistema brasileiro que mais precisa das empresas de fundação, precisa de uma refundação, precisa de um novo alicerce. Então, vamos passar a palavra para o doutor Marco Aurélio de Miranda. Boa noite a todos. Eu sou advogado e diretor jurídico da ABEF e do Sinabef.
Eu comecei a conviver com engenheiros desde que eu nasci. O meu falecido pai era engenheiro, o meu irmão é engenheiro, tenho sobrinha engenheira, então, apesar de advogado, eu sei bem como é o raciocínio prático e cartesiano dos engenheiros. Então, isso já me ensinou bastante. Eu estou aqui na BEF desde 2013 e acompanhei a criação do Sinabef desde 2006, quando eu ainda estava fora da BEF, e depois acompanhei todo o processo com o meu colega lá do Largo São Francisco, o Dr. Estevão Malê, que muito rapidamente conseguiu o êxito aí, e o Sinabef foi constituído e atua desde 2014 em defesa aí do setor de engenharia de fundação e geotecnia em todo o estado de São Paulo, que é a nossa base territorial. A BEF, por sua vez, é uma associação com 40 anos de existência, de caráter nacional. As principais empresas de fundação são nossas associadas. E eu até estava conversando com o engenheiro Zé Ribeiro, a nossa preocupação, né, Zé, é justamente que o CREA e o CONFEA sejam instituições mais que arrecadatórias, mais regulatórias, mas não só no sentido de fiscalizar, mas até de orientar tanto o engenheiro como as empresas. Eu passei para o José Ribeiro uma deliberação de 2016 aqui do CONFEA, que eu achei ela completamente bizarra sob o aspecto jurídico, porque essa deliberação é a deliberação número 101 de 2016, depois eu posso encaminhar a cópia para todos. Ela praticamente ela é bizarra sob o aspecto jurídico, ela vai e volta, e ela fala praticamente que sobre a questão do engenheiro respeitar ou não as normas da ABNT, praticamente o sistema CONFEA e CREA lavam as mãos e falam que não tem como fiscalizar o engenheiro nesse sentido, o que não é uma verdade. Porque a deliberação fala que como as normas da ABNT não são normas jurídicas, e pela Constituição Federal ninguém é obrigado a seguir nada que seja exigido por lei, então o CONFEA e a CREA não teria como fiscalizar o engenheiro. Isso eu discordo desse raciocínio, porque nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39, ele proíbe que o prestador de serviço e o fabricante coloquem no mercado produtos que não atendam às normas da ABNT. Esse é um princípio jurídico, em direito, que se chama, o princípio da captação jurídica. Ou seja, uma norma jurídica, que é o Código de Defesa do Consumidor, uma lei ordinária federal, abraçou para si as normas da ABNT. Nesse sentido, então, se um engenheiro deixa de observar uma norma da ABNT quando presta o seu serviço, no mesmo sentido, a empresa de engenharia, quando presta um serviço que não atende às normas da ABNT, ele está agindo em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, com a lei. Portanto, então, o CREA e CONFEA teria, sim, condições de fiscalizar esse engenheiro, até porque nessa mesma deliberação, ela fala no seu conteúdo que esse engenheiro que estivesse agindo sem observar a norma da ABNT estaria agindo com provável negligência. Ora, a negligência, assim como a imprudência e a imperícia, é um dos itens que compõem a culpa, e daí implica na responsabilidade civil do engenheiro, pessoa física. Falar muito rapidamente aqui sobre essa questão da responsabilidade civil. A responsabilidade civil da empresa é objetiva. Basta que exista o dano e a responsabilidade nascerá. Por exemplo, caiu um prédio, não precisa nem saber quem foi culpado, se houve culpa, dolo, etc. Houve o dano, nasceu o nexo causal, existe a responsabilidade objetiva da empresa de engenharia. Para o engenheiro, não, a responsabilidade é subjetiva. Há que se identificar se houve dolo, ou seja, ele teve a vontade de fazer, ou se houve culpa, que são aqueles três elementos: negligência, imperícia e imprudência.
Essa deliberação do CONFEA fala na questão da negligência. Então, há uma incongruência quando fala que o CONFEA e o CREA não podem fiscalizar o engenheiro sobre essa questão e cita a presença de negligência por não observar a norma. Então, Zé Ribeiro, conversei com você, existe aí essa incongruência que eu acho que valeria a pena, aí, dentro da sua campanha, e já tenho certeza que você vai ser eleito, buscar observar essa questão para trazer para a engenharia uma atividade mais responsável. Respondendo, o Marco Aurélio, o CREA ele é pródigo, o CONFEA é pródigo em emitir normativos, né? É uma casa de fazer normas, deliberações, resoluções, plenários, né? E o próprio CREA também, na mesma seara, né? Muito burocrático, eles se perdem, é tanta legislação, é tanta norma, que eles se perdem e se contradizem, né? CONFEA e CREA se contradizem. Tenho certeza que o Paulo Guimarães será no seu caminho essa redução desses normativos, né? Fazê-los coerentes, né? Contratar um escritório de advocacia que, com seriedade, né? Com conduta na defesa dos profissionais e das empresas que o mantêm, né? Façam a coisa funcionar de forma clara e objetiva para todos. Passaria a palavra até para o Paulo Guimarães responder a essa sua pergunta já. Obrigado. Perfeitamente. Zé Ribeiro, boa tarde, então, Marco Aurélio. Nós vamos rever toda a regulamentação do CONFEA. E eu participo também, junto com na Fiesp, do Conselho Superior da Indústria da Construção. O José Carlos Oliveira Lima, nosso parceiro Manzali, lá da PUC também, né? É o presidente do CONSIC, do Conselho Superior da Indústria da Construção, e vice-presidente da Fiesp, junto com Roberto Petrini, que é o presidente do Sinaprocin, presidente executivo. E eu já comentei com eles sobre essa necessidade de rever toda a regulamentação e, sim, estabelecer, nós vamos precisar da sua colaboração, né? Rever os normativos, mas, de fato, realizar uma fiscalização inteligente, partir para um processo de certificação em todos os níveis, e aí sim, nesse processo, porque como o Manzali já citou, existem empresas e empresas, existem também responsáveis técnicas, né? Existe aquele canetinha, né, que assume várias empresas. Isso tudo nós vamos ter que normatizar e, assim, diminuir a burocracia. Existe muita burocracia no sistema. É isso que o Zé Ribeiro estava comentando, né? Nós vamos diminuir, nós vamos enxugar e vamos deixar mais ágil, mais moderno, né? Uma transformação digital. Mas, principalmente, aproximar o CONFEA, né? Eu no CONFEA, o Zé Ribeiro no CREA, o Zé Manuel no CREA São Paulo, aproximar o sistema dos profissionais e das empresas, porque quem mantém o sistema são os profissionais e as empresas. Quer dizer, essa situação da pessoa jurídica, o PJ, que o Manzali citou, e as taxas se sobrecarregando, pensando, inclusive, nos que estão iniciando no mercado profissional, os jovens profissionais, principalmente, são os mais ainda sacrificados. Nós temos que estabelecer um modelo novo, porque nossa marca, né, que estamos usando nessa campanha é real. Mais de 90% dos profissionais que nós pesquisamos com aplicativos de TI não querem saber de CREA, não querem saber de votação, quer que acabe tudo. Então, nossa marca é ou muda ou acaba. E nós vamos mudar para não acabar, porque do jeito que está, o sistema está desacreditado. É um grande cartório arrecadador que não faz nada pelos profissionais. Tá? Essa mudança nós vamos fazer.
o que nós fizemos na Mútua, vamos realizar no Confeia, vamos aplicar a ISO 9001 da qualidade, como fizemos na Mútua, né? Lá, nós fizemos um processo de participação, dinâmicas internas, que ficamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar, daquela pesquisa da revista Você, S.A. e Fundação USP, FIA da USP, e nós vamos estabelecer esse mecanismo. Entre essas 150 melhores empresas, eu fui agraciado de ficar entre os 10 melhores gestores, né? Então, Manzali conhece a nossa prática na PUC, uma prática democrática, de respeito, de ouvir, mas quando é necessário, tomar posição, né? Segurar as rédeas para que a gente consiga conduzir, ter o rumo. E o Zé Ribeiro é dessa linha também, democrática, mas firme. E nós vamos conseguir realizar essa mudança, tanto no Confea quanto no CREA Minas Gerais, como também o José Manuel no CREA São Paulo, principalmente na situação atual, que o atual presidente, o Vinícius, está cassado, já em segunda instância, tentando no STJ e no STF. Mas a realidade é que está muito bem, muito boa a situação para o Zé Ribeiro, Zé Ribeiro está em Minas, para o Zé Manuel e também para mim, porque isso melhorou muito para mim. Tá? A chance, não é chance, a vitória está próxima. Isso nós precisamos levar os profissionais para a urna, no Brasil inteiro. É outra mobilização, mas nós vamos aplicar as mudanças. Tá? Eu estive conversando hoje de manhã com lideranças ligadas ao Sinaenco de Pernambuco, e a reclamação é igual, nós temos que mudar, tá? E esse compromisso nós já temos. Tá? Eram essas as palavras iniciais, e respondendo aí ao questionamento e a palavra que o Zé Ribeiro me passou. Estou à disposição. Então, antes de... O assunto é momentoso e é muito interessante e necessário, indispensável. Antes de passar a palavra para o Fernando Giuliatti, eu gostaria de perguntar para o doutor Antônio Neto, advogado do doutor José Ribeiro, se ele gostaria de fazer alguma consideração. Obrigado, Augusto César. Obrigado a todos pela oportunidade de participar dessa reunião. Eu acho que as considerações foram muito bem explicadas e colocadas pelo Dr. Marco Aurélio. Então, o que eu posso acrescentar às considerações dele é que tanto na campanha do José Ribeiro quanto na campanha do Paulo Guimarães, o departamento jurídico fez e está fazendo literalmente tudo o que é possível, tanto pela legalidade do pleito, tanto quanto no modo de divulgação das propostas e mesmo no modo da abordagem, né, aos eleitores, explicando para eles a situação em que está o sistema e que é perfeitamente possível modificá-las legalmente. São essas minhas considerações por enquanto. Muito obrigado. Então, nós vamos passar a palavra para o doutor professor emérito da Universidade Federal de Uberlândia, Fernando Giuliatti, que inclusive ele é doutor em fitotecnia, realmente um dos maiores especialistas em soja, vice-presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e que está nos apoiando. Com a palavra, professor Giuliatti. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, agradecer por estar nessa live tão bem acompanhado com o Paulo Guimarães, o Zé Ribeiro e os demais colegas ilustres. Eu gostei muito da fala do Paulo Guimarães, ou muda ou acaba. E aqui eu estou falando como engenheiro agrônomo. Esquecendo as especialidades, tive o privilégio de militar no Confeia por 6 anos, no CEDEM, estar presidente da Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, ABS, que fechou as portas por problemas. Depois de 50 anos de serviço prestado à agricultura brasileira, ela teve que fechar as portas por N problemas administrativos de gestões passadas. Mas voltando, eu também tive o privilégio, quando estava em Brasília, junto ao CEDEM, Colégio de Entidades Nacionais, de, antes desse período, presidir, através da Câmara de Agronomia do Estado de Minas, ser o coordenador nacional de agronomia.
E nós realizamos, na época, um grande evento no Mato Grosso do Sul, na época, o Dirson Freitag, não era ainda o presidente do CREA Mato Grosso do Sul, o colega Dirson Freitag, colega engenheiro agrônomo, mas nós fizemos um evento para discutir com as câmaras nacionais de agronomia, desde a certificação profissional, a rastreabilidade da agricultura e o receituário agronômico. Por que eu falo isso? A agricultura, hoje, a gente sabe, ela responde por 40% do PIB. E o profissional das agrárias, ele ainda é o patinho feio do sistema. Ou seja, falando de fiscalização, poucos CREAs têm uma política para fiscalizar o exercício junto à área rural. Não tem nenhuma política nacional que venha do CONFEA e depois vá para os CREAs para alicerçar essa fiscalização, para justamente defender a sociedade, evitar o leigo e tudo mais. Onde eu quero chegar? Estamos falando aí, né, da questão das fundações. Então, vamos falar da Fundação Agrícola, que é a propriedade rural. Aí eu já estou cobrando o nosso Paulo Guimarães, que já a partir, digo que estou com ele nessa campanha, por razões N aí. Conte conosco, vamos tentar puxar voto para o nosso grande Paulo Guimarães. Mas nós temos que... Fico feliz de ouvir as notícias de São Paulo, das mudanças que estão ocorrendo em São Paulo, porque é um colégio eleitoral grandioso, pelo número de profissionais, pelo número de eleitores. Mas eu creio que nós temos que valorizar também a engenharia da agricultura, porque existe um movimento nacional para que se crie também um conselho desses profissionais. Então, o movimento é forte, com N lideranças de até ex-presidentes de CREA, que passaram pelo Conselho, que também são engenheiros agrônomos. Então, nós temos que... Eu me lembro quando saíram os arquitetos, saíram, na época ainda, se discutia a Resolução 1010 das atribuições profissionais, Marcos Túlio fez vista grossa, deixou, logicamente, a arquitetura tramitar pela Casa Civil, e aí, logicamente, saiu a lei dos arquitetos. Então, eu quero chamar a atenção para que se faça, né, uma política nacional para valorizar e fiscalizar as atividades dos profissionais da agricultura e, logicamente, evitar aí os problemas que estamos encontrando, profissionais que não são da área atuando. E, logicamente, o nosso conselho, por ser falho, quando eu falo falta de resoluções, talvez, e também de uma política de fiscalização, existe um descontentamento geral. Aí cai naquele chavão, ou muda ou acaba. Muito obrigado. Então, agradecemos o professor Giuliatti. O Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, ele teve o Zé Ribeiro como presidente, um dos presidentes mais ilustres. Mas um outro presidente não menos ilustre é o doutor Fuad, o nosso Fuedinho, para quem nós queremos passar a palavra por 3 ou 5 minutos. Fuedinho? Fuedinho está com o microfone desligado. O CPD poderia ligar o microfone do Fuedinho? O Zé Ribeiro, se você quer ir fazendo um bate-bola enquanto o Fuedinho não liga o microfone dele. Essa questão levantada... Eu já liguei meu microfone. Ah, sim, chegou o Fuedinho. Já liguei. Bom, eu quero falar, escutei a fala de todos aí até agora e fui formando um conceito que eu tinha quando eu fui presidente do Instituto. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro mecânico, formei em 1977 na Poli, em São Paulo, e fui colega do Zé Manuel de colégio, no Colégio Rio Branco, lá em São Paulo. Então, conheço o Zé Manuel há 50 anos ou mais. Bom, a minha opinião é o seguinte:
Eu, como engenheiro já na pré-aposentadoria, eu enfrentei muitas dificuldades pela vida. E eu tenho uma sugestão só para simplificar, para não acabar. Eu acho que a engenharia não precisa de tanta regra, tanta resolução, tanta determinação. A engenharia precisa de apoio. Ela não precisa de tanta regra. O engenheiro, quando recebe o número do CREA, é porque a formação dele foi aprovada pelo conselho. Então, eu acho que os conselhos estaduais têm que ter mais atuação junto às entidades de classe para saber melhor as reivindicações dos engenheiros. E não tem que ficar legislando só lá dentro do conselho. Então, o engenheiro precisa de simplificação. Quanto menos regra tiver, quanto menos resolução tiver, melhor. Não precisa de tanta fiscalização, não. E nem tem que defender a sociedade, porque ninguém está atacando a sociedade. Eu acho isso aí o conceito mais burro da face da Terra. Que a engenharia para defender a sociedade. Defender de quê? A engenharia está atacando a sociedade? Eu acho tudo aí um tremendo retrocesso, coisa muito antiga. Apesar de eu ser antigo também, mas tem coisa que é mais antiga do que eu. Agora, o engenheiro sozinho, ele dá conta de si. Ele não precisa de ninguém para atrapalhar ele. O CREA está vindo atrapalhar o engenheiro. Deixa o engenheiro trabalhar, deixa ele procurar serviço, deixa ele realizar o serviço, porque a formação acadêmica dele dá competência para realizar. Se der algum problema, e for um problema mais grave, aí nós temos o Código Civil para resolver todas essas pendências. Então, eu acho que tem que simplificar. Acaba com tudo quanto é resolução, norma de conselho regional e CONFEA. Simplifica. Põe o cara lá, no máximo você dá um curso de aprimoramento para o engenheiro. Mas é isso que eu tinha que falar. Nós agradecemos imensamente as palavras do Fuedin. E a seguir nós passamos para o doutor Antônio Mendonça, esse mestre que inclusive pode colaborar muito, porque tem grande experiência de CREA e de CONFEA. Com a palavra, Antônio Mendonça. Muito obrigado, Augusto. Eu aproveito o ensejo para cumprimentar aí os nossos ilustres presidentes, porque eu já os considero assim, Zé Ribeiro, em Minas Gerais, Zé Manuel, em São Paulo, e o Paulo Guimarães, lá no Conselho Federal. Com a graça de Deus, isso haverá de ser cumprido. Bom, eu começo assim, prestei muita atenção no que todos falaram, e acho que todos falaram com muita propriedade. Eu, de minha parte, não é de hoje que eu, ainda que eu seja engenheiro civil, eu vou usar a expressão, né? Eu advogo isso. O nosso sistema, esse chamado sistema CONFEA-CREA, que engloba as unidades estaduais, que são os CREAs, com a unidade federal, que é o Conselho Federal. O nosso sistema é uma anomalia administrativa e jurídica. Eu não tenho... Olha, em absoluto, eu não tenho nada contra, por exemplo, vai chegar esse momento em que os 3 presidentes que estão participando dessa live, eles vão contratar pessoas da inteira confiança deles para que dê a eles o suporte necessário, né, nesses cargos de livre provimento. Mas eu só faço assim a sugestão de que essas pessoas sejam escolhidas pelo potencial delas, pelo conhecimento delas, e não como é hoje. Mas eu vou dizer assim, não é hoje, não. Há 35 anos, a gente tem passado por um processo de completa desvalorização
tanto do ponto de vista profissional como pessoal. Enfim, eu sempre eu gosto muito de comentar com o presidente Zé Ribeiro, porque, inclusive, ele me deu algumas incumbências nesse sentido. Então, eu acho, por exemplo, que um dos grandes problemas que a comunidade passa, a comunidade que eu estou dizendo, a comunidade profissional, ela está relacionada com uma coisa que a gente não pode deixar de entender como verdade hoje, que é a questão do analfabetismo funcional. Então, os nossos egressos, eles estão saindo das escolas sem o mínimo preparo, seja pessoal, seja de empreendedorismo, seja como o advogado da ABF, que eu me esqueci o nome, falou muito bem, a questão, por exemplo, da valorização das profissões. Então, eu acho que, sobre tudo isso aí, a gente tem que lançar aquele olhar. Especificamente em relação ao Conselho Federal, por exemplo, nós temos que a nossa legislação ela completa, né, está completando esse ano 55 anos de existência. Então, a gente vê, por exemplo, que tem pessoas que estão há 35 anos, são pessoas do mesmo grupo, como acontece aqui em Minas Gerais, que eles não têm a preocupação que eu estou vendo aqui não ouvi ainda o Zé Manuel falar, mas tenho certeza de que, pelo fato de estar aí em conjunto com o Paulo Guimarães e com o Zé Ribeiro, também deve pensar na mesma direção. Então, eu acho que tem coisas, por exemplo, que a realidade, evidentemente, de 54 anos atrás, era um Brasil rural. A gente produzia abóbora, café, leite e só isso. Ainda hoje, o sistema normativo do Conselho, ele ainda trabalha ainda com essa mesma visão do Brasil rural, às vezes até do Brasil império. Assim, são coisas que parece que estão sendo colocadas ali de uma maneira protecionista. Vou citar, por exemplo, a questão de um profissional ser responsável por não ter um número, por exemplo, de empresas pelas quais ele pode ser responsável. Olha, isso aí é uma coisa absurda. É uma coisa que, já do ponto de vista jurídico, já houve abertura para que se limitasse, inclusive, a questão do número de obras, porque não é possível uma pessoa ter 1000 obras, como existem casos, né? E poder cuidar dessas obras com atenção, com cuidado e tal. A outra coisa, por exemplo, é a questão que a gente precisa, e nesse sentido tem que falar com os presidentes, especialmente Paulo Guimarães, é exatamente o que eu falei no início, a questão de revisão e sistematização desses nossos normativos para rever questões, por exemplo, como registro e visto de pessoas físicas e jurídicas. Então, hoje se cobra R$ 132,57 por um visto de uma pessoa jurídica pelo prazo de 6 meses, que é o máximo que ele pode atuar. Cobra-se numa outra região, fora daquela onde ele está registrado. O mesmo acontece com as pessoas físicas, que pagam R$ 54,60. Então, o trabalho realmente é muito pouco, mas eu tenho uma grande esperança. A gente trabalha com esse sentimento e essa vontade. Eu acho que foi até o Fuedinho, o dileto Fuedinho, que comentou, eu também, eu tenho 66 anos, mas
a coisa mais engraçada que acontece é o seguinte, junto a essa turma que está hoje nos CREAs, até os jovens lá são velhos. Até os jovens são velhos. Então, a gente precisa rever esses pontos. Fico aqui à disposição, caso possa contribuir com alguma outra situação. Muito obrigado. Então, nós é que agradecemos as suas palavras, Mendonça. Nós temos 15 minutos e também temos a chegada do José Manuel. Então, nós vamos dar 5 minutos para o Zé Manuel e depois 10 minutos para as considerações finais. Ok, meu microfone está aberto aí, acredito que você... Está aberto. Está aberto. Estão me ouvindo? Primeiro, eu quero me desculpar imensamente pelo atraso. Eu estava fazendo uma reunião, sabe como é que é candidato? É sem parar. Eu justifiquei. Tinham 80 pessoas na sala e eu não podia sair da sala sem saudar cada um deles, porque são pessoas que vieram para a nossa campanha de peito aberto. O que eu quero dizer, eu peguei um pouquinho do que o Antônio Mendonça falava e tenho já conversado com o Zé Ribeiro há algum tempo e com alguns outros companheiros. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho falado nessa campanha que a gente precisa, na minha concepção, pensar um pouco além dos limites que são fixados as nossas possibilidades de atuação. Eu vou explicar melhor. O mundo está investindo forte em produtividade e inovação. E o sistema Confea-CRES anda exatamente na contramão disso. E nós temos, no mundo do sistema Confea-CRES, um mundo ineficiente, arrecadador, incapaz de nos representar, incapaz de atender os jovens. O tempo passa e eles ficam só interna corporis discutindo modalidades. Enquanto isso, tudo vai acontecendo, modalidades brigam entre si, outras categorias querem aparecer para a sociedade como detentores de um protagonismo que é da engenharia. Então, enquanto o mundo investe, nós fazemos uma espécie de, eu falei há pouco, inclusive, uma espécie de desengenharia. A gente está destruindo a engenharia brasileira. Então, eu me recuso um pouco a discutir questões que não sejam colocadas numa perspectiva mais ampla. Para que serve o Conselho Regional? Para que serve o Conselho Federal? Para impulsionar a engenharia brasileira. Para impulsionar, porque até nós cuidamos do mercado de trabalho. Essa é uma outra loucura que eu sempre ouvi. O CREA não pode mexer no mercado de trabalho porque isso é coisa de sindicato. Isso é uma bobagem enorme. Está na lei, é nossa função. E nós somos uma concessão de Estado. Nós temos uma função que é delegada do Estado. E, para isso, nós temos que cumprir esse papel, que é de abrir o mercado. E não é corporativismo, não é reserva de mercado, mas é defender a sociedade e defender a engenharia. Outra coisa que eu sempre me revolto muito é com essa história de fiscalizar o profissional e não o exercício da atividade. Acho que eu peguei um pouquinho do Antônio falar isso. Acho que eu peguei um trechinho que o Antônio falar. Se faz um combate, é o profissional, quando ele é o motor de tudo isso. Eu não quero aliviar para o caneteiro ou para o calígrafo. Aqui em São Paulo, nós temos a Zona Leste de São Paulo, gente manjada, que assina projeto, sai correndo e não fiscaliza, não acompanha, e a gente vê obra caindo aqui, dá com pau. Recentemente, a televisão mostrou, inclusive. A nossa engenharia, ao contrário disso, ela é grande. Ela é consolidada, ela é competente, ela é motivo de orgulho. Nós já exportamos a boa engenharia brasileira. Nós precisamos voltar a fazer isso. Mas nós precisamos recuperar a atitude. Eu sempre digo para meus amigos aqui em São Paulo, vou dizer para vocês, lá fora das paredes do sistema, nós temos uma nação esperando a voz da engenharia. E a voz da engenharia somos todos nós. Nós não podemos decepcionar essa imensa parte da sociedade brasileira que não vê nesta engenharia representada por esses conselhos algo digno, algo sério, até porque só é referência quando cai ponte, quando morre gente.
E nós temos que ser referência de coisas boas, porque a engenharia faz coisas boas. Então, a sociedade quer ouvir a voz, mas nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos apequenar, nós não podemos ficar tratando de questões pequenas. Eu respeito tudo que tiver que discutir. Evidentemente, nós vamos precisar passar por regras novas, interna corporis, regras novas no Congresso Nacional. Teremos que nos unir, teremos que combater o bom combate, ganhar a grande luta, que é mostrar à sociedade que a engenharia não está para brincadeira. O que eles fazem hoje é brincadeira. Que essa gente está no conselho, eu acho até que eles são psicopatas. A impressão que eu tenho é que tem uma quantidade de psicopatas astronômicas no sistema. Porque eles não percebem, eles não sentem dor. O psicopata não sente dor. Capaz de cometer um crime, não sente dor. Há uma quantidade enorme de gente desempregada na nossa categoria, eles fingem que isso não existe. Não é com eles. Estamos formando gente à distância. Também não é com eles. Nós temos aí problemas enormes de fiscalização, não é com eles. Eles estão bons para fazer o quê? Uma reunião por ano, juntar 4.000 pessoas, faz uma festa, toma providência naquela ocasião e depois nada disso é colocado em prática. Haja vista, por exemplo, para encerrar a minha parte, você me deu 5 minutos, eu quero dizer com clareza, eles lá decidiram, algum tempo atrás, ter eleição pela internet. E nós vamos ter, daqui a 2 dias, uma eleição presencial no meio de uma pandemia. É um exemplo cabal do quanto essa gente é calhorda, de quanto essa gente está ultrapassada pelos fatos, de quanto isso nos envergonha, e nós temos que nos revoltar contra isso. Nossa capacidade de indignação tem que ser preservada e estimulada. Chega de aceitar essa bandalheira. Não tem outro nome para tratar disso. Não dá para ser bonzinho, não. Eu não sou candidato à presidência do CREA como um campeonato de bom mocinho. Não sou bom mocinho, não. Eu sei o que eu vou fazer, o nosso grupo sabe o que vai fazer, nós vamos ganhar a eleição e estamos derrotando um sistema podre de um sujeito que queria ir para uma terceira candidatura sem poder fazer isso. E teve conivência do Conselho Federal para fazer um acordo entre cavalheiros. Está certo que entre um cavalheiro e uma dama, mas um acordo entre cavalheiros. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Eu não tenho paciência para isso. Nós vamos ganhar a eleição e vamos mudar inteiramente o peso do CREA de São Paulo nessa história. O CREA de São Paulo não vai se curvar a isso. Eles fazem, por exemplo, quer ver um outro negócio absurdo? A aprovação de contas. Quem tem que fazer a aprovação de contas dos CREAs é o Tribunal de Contas da União. Nós somos autarquias independentes. Essa história de falar que o Conselho Federal tem que fazer avaliação de contas é só para fazer pressão para cima das nossas respectivas categorias espalhadas pelo Brasil. Temos que federalizar isso. Imagina um conselho com 17 membros, com uma Rosa dos Ventos constituído de um negócio completamente louco. Vamos parar. Então, veja, meus amigos, eu costumo falar com veemência, costumo falar com coração. Chegada a hora de um basta para tudo isso. Aqui em São Paulo estamos dando conta do recado, o basta é forte. Eles pensavam que ia ganhar, viu, gente? Estavam cantando de galo. Vão levar uma trauletada que eles nem imaginam a trauletada que eles vão levar. Muito bem. Então, José Manuel, eu já o conheço de vídeos, inclusive encaminhei um vídeo seu muito assertivo que está dando o que falar aqui em Minas Gerais. Mas nós temos que passar para as considerações finais. Nós vamos ter 6 minutos, a menos que... porque nós somos escravos do tempo. Eu acho que... Zé Ribeiro, sim, com a palavra Zé Ribeiro. Porque eu iria passar a palavra para o Manzali e depois para você. Tá, então eu vou aguardar. Tá, então nós vamos para o nós temos que... Eu acho que nós temos que cumprir o tempo. Manzali. Eu vou tentar ser bem breve. Foi ótima a participação. Eu vou só explicar, eu acho que vai servir de alguma coisa. A ABEF ela é tocada pelos empresários do setor de fundações, sem remuneração nenhuma. Vivemos de uma contribuição muito pequena de cada sócio por mês e de eventos que a gente faz na parte técnica.
E desde que eu entrei, todo o dinheiro que entra para a ABEF, eu sempre falo para o Marco Aurélio e toda a diretoria e o conselho, deve ser voltado para a qualidade dos engenheiros, das empresas de engenharia e para fortificar a nossa posição. Tivemos sucesso, eu tive uma primeira vez com o Zé Tadeu, foi prometido uma série de coisas, não aconteceu nada, me decepcionei, e aí no final nós atuamos aqui diretamente, onde nós conseguimos a ABEF para todos os associados, onde o CREA exige que tenha cada engenheiro em cada estado. Eu vou fazer um furo de sondagem no Maranhão, eu tenho que ter um engenheiro estabelecido lá e tenho que pagar a mensalidade. Os engenheiros hoje, dos associados da ABEF, eu posso ir para o Brasil inteiro e eu represento a minha firma em todos eles. Então, já entramos com ação para derrubar. Se eu pago a anuidade em São Paulo, por que eu tenho que pagar no Paraná, no Maranhão, no Pará, se eventualmente eu vou um dia e faço um serviço, nunca mais eu volto lá? E a lei exige somente o visto. E a lei só exige um único visto. Então, para finalizar, pessoal, senão também não me controlo na palavra, com 65 anos, eu não consigo mais segurar minhas decepções. Mas eu estou muito confiante no Paulinho, meu amigo particular, Zé Ribeiro também, e José Manuel, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas fiquei muito entusiasmado com as palavras dele. Estamos juntos, estamos trabalhando, e com certeza todos estão eleitos. Muito obrigado pela possibilidade de participar com vocês. Gonzalo, eu gostaria de registrar que o visto nacional único já é uma proposta nossa, que nós vamos defender. Isso tudo nós construímos juntos, né? E tanto o José Manuel quanto o Zé Ribeiro comungam com a mesma ideia de diminuir as taxas, de fazer com que essa questão de ter pessoa física, pessoa jurídica, taxas sobre taxas, nós vamos diminuir e algumas até chegar ao mínimo que a lei permite. Então, você tem a certeza que essa desburocratização vai ser rápida, nós não vamos demorar para efetuar. E queremos, sim, a participação e a representação, como eu disse, as colaborações com toda a visão jurídica que nós temos, por exemplo, do nosso advogado, né, da associação, o Marco Aurélio, poder colaborar conosco para ajudar nessa agilidade de todos os entraves que ele conhece pela experiência dele na associação. Está desligado, Augusto, o seu som. Então, vamos passar a palavra para o Zé Ribeiro, que já está com a palavra. Eu vou, enquanto isso, negociar com o GPD se a gravação pode estender mais 5 minutos ou coisa parecida. Com a palavra, Zé Ribeiro. Bom, finalizando, gostaria de deixar claro aqui a importância dessa reunião, né, com a visão empresarial de um segmento, mas que retrata todos os segmentos das engenharias, da geociência. Temos aqui o exemplo dado aqui pelo professor Giuliatti, né, da agronomia, né, da questão da fiscalização do campo, né, do distanciamento do conselho com a agronomia, mas o distanciamento é com todas as engenharias, né? Na realidade, que nós chegamos à conclusão aqui, já sabíamos, é que esse sistema não funciona e não nos representa. Nós temos que mudar isso. Mas uma coisa importantíssima que sai dessa reunião aqui, e vou cobrar do Paulo Guimarães, é que a ABEF possa ser uma entidade que regulamente o exercício desse segmento de fundações para que ela possa nos ajudar a tirar os leigos dessa importante área das edificações, onde muitas obras estão sendo feitas por leigos, por pessoas não preparadas, não qualificadas, com equipamentos obsoletos, né, feita de fundo de quintal. Né? Então, não deu... Eu sei que eu tinha conversado com o Manzali, ele ia falar sobre esse assunto, mas, como a da hora, não deu para chegar nesse ponto importante. Inclusive, é o tema dessa reunião, né? Fiscalização técnica. É o que pede a agronomia, é o que pede a engenharia civil em todos os seus segmentos, acredito em todas as outras engenharias. Teremos que ter engenheiros fiscalizando com aplicativos
para pegar o maior número de possibilidades, de ações. Né? Hoje, só como um exemplo, em Minas Gerais, apenas 5% das obras são fiscalizadas. Então, onde está a defesa da sociedade e onde está o direito do engenheiro de exercer a sua profissão? Né? Nós temos que mudar tudo. E eu acho que o selo de qualidade em todas as etapas das atividades da engenharia tem que ser executadas, certificadas. Zé Ribeiro, então, eu consegui, para a gente terminar com gravação, até 19h15. Então, eu acho que seria interessante, seria conveniente voltar a palavra para o doutor Manzali, para o nosso José Manuel e para o Paulo Guimarães. 2 minutos para cada um, aí depois você encerra. Eu vou pedir licença, eu preciso sair agora, por causa da outra live que está começando. Mas só se te der a palavra agora, se te der a palavra agora, 2 minutos, você podia decidir, então. Posso, perfeito. Bom, agradecer a participação de todos, garantir aqui ao Manzali que vamos conversar com mais tempo sobre as necessidades da associação, e o que nós queremos é isso, é trazer o conselho, deixar o conselho mais próximo dos profissionais e das empresas que geram empregos e geram receita para o nosso país, e juntos nós vamos efetuar essas mudanças, contando com José Manuel no CREA São Paulo e com José Ribeiro no CREA Minas Gerais e lideranças em todo o Brasil. Tá? Vamos diminuir a burocracia e trazer essa agilidade que o sistema precisa e toda essa transformação digital, começando pela questão do voto online. Gostaria de cumprimentar o professor Giuliatti, é um prazer ouvi-lo, e os compromissos que nós vamos tratar. Por favor, é importante pedir para o nosso parceiro Zé Ribeiro o meu WhatsApp, para que a gente possa melhorar a nossa comunicação. Agradecer também, quero agradecer aqui, a manifestação feita pelo nosso amigo engenheiro Antônio Mendonça, a meu respeito, que está pelas redes sociais, que me deixou, assim, muito gratificado. Muito obrigado, Antônio Mendonça, por sua manifestação. Então, Marco Aurélio Manzali, em nome da nossa trajetória para o Confeia, eu conto muito com vocês e eu querendo, sim, ouvir vocês para que, na prática, a gente possa efetuar as mudanças que quem está na raiz, quem está no exercício da engenharia, está sentindo onde é melhor, onde nós temos que melhorar. Tá? Então, estou à disposição, é um compromisso e é o que nós temos a palavra, tanto eu, quanto José Manuel, quanto José Ribeiro, a palavra vale. Tá? Então, aqui está o nosso compromisso, agradeço a atenção e peço, o que vocês puderem mobilizar de profissionais, para irem no dia 1º de outubro, votar nos nossos desafios com Confeia, Paulo Guimarães 12, e também no Zé Manuel e no Zé Ribeiro, que eles continuarão com vocês e poderão dar mais explicações, mas eu peço licença, porque eu tenho outra live que já começou há 5 minutos. Eles estão me aguardando para começar a live. Muito obrigado. Nós que te agradecemos e esperamos que, quando você retornar a Uberaba, não seja mais como como presidente licenciado da Mútua, que seja como presidente do Confia. Muito obrigado, Augusto. Obrigado pela condução. Grande abraço. Então, passamos a palavra, então, para o doutor Manzali e o doutor Marco Aurélio. Quem sabe 3 minutos para os dois, eles dividem o tempo aí. Então, vamos lá. Vamos ver. Bom, pessoal, eu vou voltar a ratificar. Nós estamos num momento aí, além do país, na nossa política aí, tentando mudar, e eu acho que nós temos a obrigação moral de moralizar o CREA, moralizar o Confia. Temos pessoas aí que nós estamos sentindo e conhecemos de vivência, o Paulinho, o Zé Ribeiro e o Zé Manuel agora. Eu me sinto revitalizado, me sinto com uma energia maior, confiante que vocês vão ter êxito, e não tenho dúvida nenhuma que a ABEF vai
está 100% à disposição de vocês. E eu já estou contando que eu estou trabalhando junto com vocês, porque, por mim, vocês já estão eleitos. Agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos juntos aí. Vamos para a vitória. Obrigado. Doutor Marco Aurélio, quer usar a palavra? Pegando aí o que o Zé Ribeiro estava falando sobre a necessidade de certificação e atestação, o Zé sabe muito bem, ele está aqui dentro da ABEF com a Geomenta, a ABEF já faz isso. Nós temos aqui o atestado de regularidade jurídica de nossas empresas associadas, que nada mais é do que a vinculação de nossas associadas terem que apresentar as certidões oficiais negativas de tributos recolhidos, né? Para você ter uma ideia, esse certificado vale por um mês, porque o próprio CRF do FGTS tem essa validade, ele vale por um mês apenas. E também, mais ainda importante, é o certificado, o atestado de capacidade técnica. Esse atestado, a empresa associada, ela tem que seguir os nossos manuais de fundação e de geotecnia, obedecer às normas da ABNT, as NRs trabalhistas e apresentar um acervo de determinada metragem aí de obra bem-sucedida de fundação. E essa documentação toda é avaliada por uma comissão formada por um membro da ABEF, um membro da ABMS e um membro da ABEG, para munir de isenção essa questão. Para você ter uma ideia, a própria Sondosolo, que é a empresa do presidente da ABEF, um dos produtos que ele estava atestando para capacidade técnica, ele foi e voltou 2, 3 vezes para conseguir concluir esse processo de tão severo que ele é sob o aspecto de respeitar a técnica da engenharia. Então, nós já fazemos isso aqui, e é um dos tripés da ABEF, realmente, o respeito à engenharia de fundação propriamente dita. Eu gostaria de agradecer também o convite, Zé Ribeiro, desejar boa sorte ao Paulo Guimarães, ao engenheiro José Manuel e ao Zé Ribeiro aí, tenho certeza que todos serão eleitos. Nós fizemos aqui dentro da ABEF uma campanha junto aos nossos associados para que vão votar no dia 1º, e os nomes de vocês todos estão aqui bem divulgados com os nossos associados. Tenho certeza que vão conseguir êxito nessa eleição. Muito sucesso para todos. Um abraço. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio. Eu, então, também já me despeço. Eu agradeço a oportunidade de ter funcionado aqui como mediador. Eu agradeço ao IFE também, e gostaria de citar que a Laís e o Raid, do Instituto Feminino de Engenharia de Minas Gerais, tem dado um grande apoio para a campanha do Zé Ribeiro, que, na verdade, representa a nossa vontade de estar lá participando do CREA. Inclusive, está aqui no fundo aqui um pôster com toda a equipe do Instituto Feminino de Engenharia. Então, Zé Ribeiro, nosso futuro presidente do CREA, você tem 5 minutos para suas considerações finais, ou, se lhe aprouver, passar a palavra para alguém, mas nós estamos com limite de mais 5 minutos. Me despeço. Obrigado, Augusto, pela sua elegância, educação e presteza aí na condução dos trabalhos. E agradeço a todos, ao Manzali, ao Marco Aurélio, meus queridos amigos de São Paulo, e que eu me sinto em casa quando vou aí, e pela liberdade que vocês me dão, né? Companheirismo mesmo, né? Mas eu acho que o que nos une mesmo é aquilo, a coisa pessoal, individual, né? É o idealismo, né? É isso que nós temos que trazer para o Conselho, né? É a doação do seu tempo, da sua experiência, né? Usar esse tribunal de ética para fazer justiça, né? Usar a fiscalização para servir, né, a sociedade através dos profissionais. As entidades de classe são importantíssimas.
mas elas, para serem certificadoras, aquelas que queiram ser certificadoras, têm que seguir o exemplo da ABEF, que já é uma certificadora, né? E ela tem tudo para que um grande exemplo para que nós possamos inserir esse tipo de entidade de classe dentro do nosso conselho. Muito interessante. Muito obrigado, viu, gente? Vou passar para o Zé Manuel, porque ele falou pouco, vou deixar falar mais um pouquinho. Obrigado a todos. Curtinho, dia primeiro, obrigado, Zé. um voto dia primeiro para todos nós. Obrigado, bom voto. Você vai ganhar a eleição, Zé. Eu estou aqui na tua torcida. Eu estava fazendo esse lembrete aí, para não esquecer do Zé Manuel. Eu já tinha despedido. Isso aí. Não, rapidinho aqui, rapidinho. Um abraço aí, meu querido Augusto Uberaba. Abraço a todos vocês, companheiros aí. É o seguinte, a gente tem que fazer uma coisa clara. Nossa trincheira é da defesa da engenharia. E aqui a gente tem que defender a boa engenharia e a empresa brasileira de engenharia. Nós precisamos estar tendo uma invasão de profissionais lá de fora. Não é hora a gente conversar sobre isso, não vai dar tempo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não sou contra ter profissional de fora, desde que traga conhecimento, desde que participe, desde que haja reciprocidade lá fora. Outro dia a gente pode conversar sobre isso. Mas é o seguinte, é trincheira. Temos um lado. O lado que nós todos estamos ao lado da engenharia. E, para isso, não pode haver divisão de forças. Sejam empresários, sejam professores, sejam sindicalistas, sejam associativistas, todos nós juntos, nós vamos fazer isso aí ser diferente. Forte abraço a todos. E, doutor, muito obrigado também pelas suas palavras aí, doutor Marco. Tá bom? Um abraço, força aí no trabalho. E, Vanzali, gostei do que você falou. Não tivemos oportunidade ainda de nos conhecer, mas certamente vamos tomar um café qualquer hora. Vai ser um prazer de nossa parte. E o CREA está aberto, viu? Vamos ganhar essa eleição e o CREA está aberto, porque é nossa obrigação, nossa função. E um prazer de tudo. Um abraço a todos aí, Zé. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado.